Novo voo com 127 brasileiros deportados chegou a Fortaleza neste final de semana. Fugitivas de 8 de janeiro são presas ao tentar entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Brasil consegue melhor resultado da história no Mundial de Bobsled e Skeleton nos Estados Unidos. João Fonseca vence desafio de tênis em Phoenix e ganha mais um título em carreira meteórica. Olá, boa noite. Boa noite. No final de semana aconteceu mais um voo de deportação de brasileiros, o quarto dessa gestão Trump. Foram 127 brasileiros deportados dessa vez, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. Tenso. Todo mundo está com medo de sair de casa para trabalhar, com medo de ser deportado. Porque eles estão indo até nas escolas para pegar os filhos, para forçar os pais a ir buscar os filhos para deportar os pais. O novo voo com deportados pousou em Fortaleza na manhã de sábado. Lá, os 127 brasileiros que foram presos pelo ICE por estarem nos Estados Unidos de forma ilegal foram entregues às autoridades do nosso país. O voo foi tranquilo, muito bom, entendeu? Mas a gente veio algemado, entendeu? Até umas certas alturas. Quando chegamos próximo o terminal que ia parar, aí eles tirou as algemas da gente, entendeu? Mas foi muito, dos Estados Unidos para cá, é muito sofrido, entendeu? Sofrido demais. Felizmente é muita humilhação lá, o tratamento o povo que trata a gente igual lixo, entendeu? Voltar para casa é melhor, não aconselho ninguém voltar para lá. Porque aquilo ali não é lugar de um pai de família ficar não, entendeu? Eu fiquei lá e eu vi muita mãe de família, muito pai de família sofrendo na mão deles. Eu mesmo fui um que a gente passou muito fome, foi muito humilhado na mão deles, entendeu? Então, eu fui e estava preso, entendeu? Eu não consegui entrar, entendeu? Fiquei 4 meses preso. Eles passaram por uma triagem, receberam atendimento psicológico e social, alimentação e produtos de higiene. De acordo com o Itamaraty, na operação de apoio logístico, os brasileiros também foram colocados em contato com seus familiares. Vou para a casa da minha mãe, vou parar, pensar, porque minha família ficou lá, só eu fui deportado. Ficou a esposa, ficou 3 filhos. Eu trabalhava lá com cerâmica. Depois do acolhimento, 75 dos repatriados optaram por seguir viagem até Minas Gerais em um voo da Força Aérea Brasileira. Lá no estado do Ceará é fornecida uma equipe que vai trazer esse acolhimento, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, a Polícia Federal, as estruturas do governo federal e com o apoio do governo do estado do Ceará, promove esse acolhimento de forma humanizada, faz essa triagem, levanta quais são as principais demandas que eles trazem para esse processo de repatriação aqui no Brasil e chegando em Minas Gerais, a equipe também é estruturada para fazer esse acolhimento e garantir que eles voltem com segurança para os seus domicílios. Dados do governo federal revelaram que do total de brasileiros expulsos dos Estados Unidos neste voo, 10 são crianças e 2 eram criminosos procurados pela justiça que estavam vivendo no território norte-americano como uma tentativa de escapar de suas condenações. A Polícia Federal no estado do Ceará, em Fortaleza, fez o cumprimento de 2 mandados de prisão que estavam em aberto, um de uma pessoa de Mato Grosso, Rondonópolis, e outro de uma pessoa de Contagem, aqui de Minas Gerais. Tá? Um homicida, o de Mato Grosso era um homicida, e o daqui, na realidade, era uma recaptura. Ele havia fugido do presídio aqui em Minas Gerais e foi recapturado. Então, existiam esses mandados de prisão em aberto, prisão preventiva. Foram devidamente cumpridas pela Polícia Federal assim que pisaram em solo brasileiro. Esse foi o 4º voo com brasileiros deportados desde que Donald Trump entrou no poder. A expulsão em massa de imigrantes em situação ilegal, sem documentação formal para morar no país, foi uma das promessas de campanha do republicano na corrida pela Casa Branca. Todos muito preocupados de reencontrar suas famílias, O clima lá está, de fato, pesado, mas o acolhimento ofertado pelo governo brasileiro, em parceria também com os governos estaduais, isso tem dado segurança e também tranquilidade, para que eles se sintam em casa e com dignidade e respeito, acima de tudo.
A Polícia de Imigração norte-americana revelou as identidades de 4 brasileiras que estão detidas e aguardando data para a deportação. São mulheres que participaram dos ataques de 8 de janeiro em Brasília, consideradas fugitivas da Justiça do Brasil e que foram presas ao tentar entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Raquel Souza Lopes, de Joinville, Rosana Maciel Gomes, de Goiânia, Michele Paiva Alves, de Limeira e Cristiane da Silva, de Balneário Camboriú, estão há mais de 50 dias presas em centros de detenção do ICE nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela Agência de Imigração e Alfândega, elas tentaram cruzar a fronteira do país em 2 pontos, pelas cidades de La Grulha e El Paso, ambas no estado do Texas. As tentativas de travessia aconteceram entre os dias 12 e 21 de janeiro. Das 4 imigrantes detidas, 3 já foram condenadas por cometer crimes no ataque aos 3 poderes brasileiros no dia 8 de janeiro, como golpe de Estado, associação criminosa e dano ao patrimônio público. A outra presa pelo ICE ainda é ré em um processo no Brasil, mas já tem mandados de prisão expedidos. Segundo investigações, as 4 brasileiras que estão presas há cerca de 2 meses pelo ICE fazem parte de um grupo de militantes que deixou o Brasil a partir do primeiro semestre de 2024 e se fixou na Argentina. Ameaçadas por pedidos de extradição do Supremo Tribunal Federal, elas fugiram para os Estados Unidos, mas os nomes das mulheres já constavam em listas de pessoas procuradas. Ao cruzarem a fronteira, foram pegas. O ICE revelou à imprensa brasileira que as 4 foragidas estão na fila das chamadas expulsões aceleradas, uma medida usada para deportar estrangeiros sem que precisem passar por uma audiência com a presença de um juiz de imigração. O departamento não forneceu mais detalhes, alegando questões de privacidade. Em breve, elas devem ser deportadas do país e entregues à Polícia Federal ao desembarcarem em terras brasileiras. A questão envolvendo a deportação das brasileiras que estão condenadas pelas condutas havidas aí no 8 de janeiro, me parece uma questão de cumprimento de legislação penal brasileira, de alcance do ordenamento jurídico brasileiro. Isso significa dizer que, ainda que elas estejam em território norte-americano, o governo brasileiro tem toda e qualquer condição de pedir que elas sejam trazidas novamente ao território brasileiro para que elas possam cumprir as penas a que estão condenadas aqui com um trânsito em julgado. O fato delas serem deportadas também por uma política pública que está instalada lá nos Estados Unidos da América, não tem necessariamente a ver com o problema vida aqui no Brasil. Portanto, o que vai acontecer agora é que elas serão necessariamente reconduzidas ao território nacional e, portanto, cumprirão a pena em consequência das condutas havidas lá no 8 de janeiro aqui no Brasil. O Departamento Norte-Americano de Defesa anunciou uma ação inédita, o envio de um destroyer, um navio de guerra para a fronteira sul. A medida acontece paralela ao anúncio da ampliação do muro que separa os Estados Unidos do México para combater a imigração ilegal. O novo trecho de muro para barrar a imigração ilegal terá 11 quilômetros e será feito no Arizona. Em um vídeo postado nas redes sociais, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, aparece de jaqueta da Patrulha de Fronteira e com um boné, anunciando que as construções começaram e que o objetivo é tornar a América segura novamente. Pelo mar, o governo Trump também decidiu reforçar a segurança e enviou um navio de guerra que vai ficar na costa sul americana para ajudar no combate à imigração ilegal. O destroyer USS Gravely, equipado com mísseis Tomahawk, saiu da Virgínia e deve chegar no destino final nos próximos dias e vai dar suporte às patrulhas e aos militares na região. Membros especializados da Guarda Costeira vão estar a bordo da embarcação. Eles têm experiência em combate ao terrorismo e segurança interna. A presença inédita do destroyer foi interpretada como uma ação de comprometimento da Marinha com a segurança nacional em apoio ao governo Trump. A seguir, Casa Branca anuncia uso de ato de guerra para realizar deportação de imigrantes. E pesquisa mostra alta na popularidade de Trump e queda no Partido Democrata. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. No
No final de semana, a Casa Branca anunciou o uso de uma lei de guerra para realizar a deportação de imigrantes. Mas um juiz federal bloqueou a administração Trump de usar o Ato dos Inimigos Estrangeiros, criado em 1798. Nos Estados Unidos do século XVIII, as deportações eram responsabilidade de autoridades de guerra sob o Alien Enemies Act. A medida de guerra foi usada apenas 3 vezes na história dos Estados Unidos, na Guerra de 1812 e na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas neste final de semana, o presidente Donald Trump invocou a lei de 227 anos e, sob esse recurso, chamado de Lei de Inimigos Estrangeiros, justificou a deportação de 261 pessoas para El Salvador por supostas ligações com gangues. A justiça norte-americana agiu rápido para impedir o uso do recurso de guerra e bloqueou a Casa Branca de usar a medida que dá a um presidente um poder extraordinário para ordenar a prisão, detenção e deportação de não-cidadãos com 14 anos ou mais e que vêm de países considerados invasores ou de incursão predatória. Qualquer jurista sabe que é absurdamente inconstitucional o presidente querer utilizar, no contexto atual, uma lei de guerra, que é a lei do Aliens Enemy Act, a lei do inimigo estrangeiro. Isso é uma lei que é utilizada em tempos de guerra, em tempos de conflito armado. Os Estados Unidos não está em guerra com nenhuma nação, não está em conflito armado com nenhuma nação. E segundo, o que a maioria das pessoas não sabem, é que para declarar guerra oficialmente, o único órgão que tem poder é o Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional, o Congresso americano, é que pode declarar guerra. Não, o presidente ele não pode usar uma lei de guerra assim a seu bel prazer. Temos um outro problema muito grande, que já existem inúmeras leis criminais, inúmeras leis imigratórias, e que são aplicadas pelos tribunais já há décadas a respeito de prender e deportar um criminoso que é imigrante. Então não precisa utilizar uma lei de tempo de guerra. Já existem leis criminais e leis de deportação e que são aplicadas todos os dias pelas cortes. Então, o presidente está tentando bypass o due process, ele quer ignorar direitos de defesa individuais e direitos de defesa civis, o que gera, então, um problema constitucional, inclusive com risco de gerar um conflito entre os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Uma nova pesquisa mostra que subiu a popularidade do presidente Donald Trump, atingindo o maior índice de valor desde o começo do mandato. De acordo com os dados da NBC News, a maioria da população diz acreditar que hoje o país está no caminho certo e melhor do que em qualquer momento desde 2004. E, ao mesmo tempo, uma outra pesquisa conduzida pela SSRS revelou que a popularidade dos democratas atingiu a maior baixa aqui nos Estados Unidos. Cerca de 50% dos adultos do país alinhados ao partido acreditam que a liderança está levando a sigla na direção errada. O grupo se diz insatisfeito, alegando que os democratas deveriam trabalhar mais para impedir a agenda republicana. No Oriente Médio, seguem as negociações sobre a libertação de reféns na extensão do acordo de cessar-fogo. Israel pressiona o Hamas para aumentar o número de sequestrados que podem ser soltos. Uma equipe de negociadores de Israel voltou nesta segunda-feira do Egito. Segundo a imprensa local, os israelenses participaram de discussões na tentativa de chegar a um novo acordo de libertação de reféns. Integrantes do grupo terrorista Hamas devem viajar ao Cairo amanhã para seguir com as conversas. Em meio às negociações, as tensões seguem altas no Iêmen, onde os Estados Unidos realizaram bombardeios contra os Houthis, rebeldes apoiados pelo Irã. Os Houthis atacam navios de bandeira internacional no Mar Vermelho e apoiam o grupo terrorista Hamas contra Israel. No Iêmen, manifestantes protestaram contra os bombardeios americanos. O porta-voz dos Houthis afirmou que o grupo atingiu um porta-aviões americano no Mar Vermelho pela segunda vez em 24 horas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu que cada tiro disparado pelos Houthis será considerado como um tiro disparado pelas armas e pela liderança do Irã. De Tel Aviv, Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, o levantamento mostra o tamanho da força de trabalho imigrante nos Estados Unidos. E tem reportagens sobre como funciona o processo para validar diplomas aqui no país e exercer a sua profissão. A
Polícia Federal anunciou a apreensão de 15 quilos de drogas com passageiros de voos internacionais. As ações resultaram em prisões por tráfico de drogas, descaminho e também importunação sexual contra uma integrante de uma tripulação de bordo. Entre as 5 pessoas presas está um brasileiro que saiu de Atlanta, aqui nos Estados Unidos. Os outros tinham como destino voos para a Europa. Entre as drogas apreendidas estão cocaína e metanfetamina, além de medicamentos em formato de caneta para perda de peso. A maioria estava oculta sob as roupas em espécies de coletes presos ao corpo. Foram mais de 15 quilos de drogas apreendidas. O levantamento apontou quantos indocumentados contribuem na prática em impostos e previdência social aqui nos Estados Unidos. E também mostrou quantos imigrantes consomem de benefícios do governo norte-americano. O resultado surpreendeu muita gente. Os números levantados pelo Instituto Americano de Política Econômica apontam que os indocumentados representam 4,7% da força de trabalho dos Estados Unidos. De acordo com os últimos dados registrados, os indocumentados pagaram quase 97 milhões de dólares ao governo apenas em 2022. Foram cerca de 59 milhões de dólares em taxas, incluindo impostos, Receita Federal, Seguro Social e Medicare, e 37 milhões de dólares em impostos locais e estaduais. Isso significa que os imigrantes sem status legal contribuíram com 26,1% dos seus salários para o governo, bem próximo dos 26,4% dos cidadãos do país de renda média, que também pagam impostos. Os indocumentados não têm direito a um número de previdência social, mas eles podem solicitar ao IRS um número de identificação fiscal, conhecido como ITN, para poder declarar seus impostos e pagar suas taxas de forma legalizada. Vale lembrar que os indocumentados, mesmo declarando imposto de renda, não podem reivindicar o crédito tributário, conhecido pela sigla EITC, e que nesta temporada de declaração e restituição fornece até $7.830 para algumas pessoas. A lei exige que somente contribuintes com um número de previdência social possam reivindicá-lo. Os indocumentados também não podem pedir crédito tributário infantil de $2.000 para os filhos dependentes se não tiverem o Social Security válido. O Instituto de Política Econômica indica que os imigrantes indocumentados são importantes para a economia do país e projeta que em 2040 eles serão o único propulsor de crescimento populacional com mão de obra ativa e uma importante fonte de pagamento para a Previdência Social. Esse estudo comprova o que imigrantes e advogados de imigração já têm certeza há bastante tempo. Imigrantes contribuem muito mais para a economia norte-americana, principalmente para estados onde há um sentimento anti-imigrante. Os números não negam que estados como Texas e Flórida se beneficiam imensamente das contribuições tributárias de imigrantes, inclusive indocumentados. Vale lembrar que esses números solidificam um argumento em favor de uma reforma imigratória, para que imigrantes possam aumentar as suas capacidades de ganho e contribuição aos sistemas tributários dos Estados Unidos e, além disso, fortalecer a economia que está tão necessitada nos dias atuais. Os brasileiros estão entre os imigrantes mais bem qualificados que chegam aos Estados Unidos. A grande maioria tem estudo em nível superior. Mas muitos não sabem como validar seu diploma e como exercer sua função aqui nos Estados Unidos. O repórter Hélio Moura preparou uma reportagem especial sobre isso daí. Tudo vai depender da área de atuação e do estado americano em que o brasileiro decidiu morar. Em algumas profissões, o processo de validação é mais demorado, enquanto em outras áreas é mais rápido. Mas o primeiro passo, antes de qualquer outra coisa, é se certificar de que você possui um visto que permita trabalhar em território americano. A licença profissional, ela não te dá a permissão para trabalhar nos Estados Unidos. São etapas distintas. Você precisa ter status válido nos Estados Unidos para poder residir e ter uma permissão de trabalho ou um visto que te dê o direito de trabalhar nos Estados Unidos sem que você cometa nenhum tipo de infração. Portanto, você deve preocupar com essas duas vertentes, a sua revalidação profissional e o seu processo migratório. A próxima etapa é procurar organizações particulares especializadas em validação de diploma. Elas vão comparar a formação do imigrante
com os requisitos acadêmicos e profissionais exigidos nos Estados Unidos e fornecer um relatório das suas qualificações para os padrões nos Estados Unidos. Você vai precisar fazer tradução juramentada para inglês de todos os documentos pessoais e histórico acadêmico, submeter suas credenciais para avaliação, terá que fazer exames e certificações, realizar cursos e treinamentos adicionais e até um estágio profissional. Tenha em mente que todo esse processo custa tempo e dinheiro. Então, o imigrante precisa estar preparado financeiramente para isso e ter paciência, já que a validação do diploma pode levar mais de 1 ano. No próximo bloco, João Fonseca vence desafio de Phoenix e ganha mais um título em carreira meteórica. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Pelo menos 39 pessoas morreram e centenas de milhares estão sem energia após tempestades poderosas no final de semana. Tornados violentos e clima severo varreram partes do centro e sul do país, deixando um rastro de destruição. Em 7 estados norte-americanos, diversas comunidades foram arrasadas no final de semana por tornados potentes que atravessaram o centro-oeste e sul do país. A tempestade provocou dezenas de mortes, quase 40 até agora, e as autoridades alertam que os números devem subir conforme as buscas são feitas nos destroços. They found her 3/4 of a mile away with parts of the mobile home. No Missouri, um dos estados mais afetados, cidades inteiras desapareceram no condado de Ozark. The whole town's been basically impacted. There's a lot of people today that are looking for a place to land after something like this. No Arkansas, equipes de pesquisa encontraram danos consistentes com tornados de força 4, em uma escala que vai até 5. Os moradores lembram dos momentos aterrorizantes. I had my daughter in the house with me and I had to put her in the closet and just make sure everybody in the house was safe. That was my main goal. No Alabama, a destruição também foi massiva. Até um ônibus foi arremessado pelos ventos e jogado contra um prédio. You hear about these storms and then you don't really put the feelings behind it until it hits home. Hora da previsão do tempo, vamos checar as temperaturas previstas para amanhã. Em Boston, mínima de 32, situação parecida em Nova York, tempo encoberto nessa faixa até Washington. Encoberto é a previsão em Charlotte, Atlanta e Norfolk. Na Flórida, a previsão é de sol entre nuvens em absolutamente todo o estado, com máxima batendo 80 na região de Miami. Em Houston, no Texas, mínima de 58 e máxima de 77 na previsão. San Antônio tem tempo encoberto também, com máxima de 80, mínima de 60 graus. El Paso, sol entre nuvens, máxima de 68 graus nessa região aí. Em Albuquerque, a gente tem nuvem aí o dia inteiro, tem máxima de 62, mínima de 31. Phoenix, o sol também não dá as caras por lá, com máxima de 72. Los Angeles, tempo encoberto. Las Vegas, nuvem o dia inteiro com mínima de 43. E São Francisco, a gente tem sol brilhando aí o dia inteiro com mínima de 42, máxima de 59 graus. O Brasil conseguiu o melhor resultado da história no Mundial de Bobsled Skeleton aqui nos Estados Unidos. No bobsled, o time ficou em 13º e no Skeleton, a brasileira ficou no 4º lugar. O trenó com os 4 atletas brasileiros atingiu o tempo total acumulado de 3 descidas de 2 minutos e 47 segundos. Apesar de chegar em 13º, a posição foi comemorada pela equipe, já que nunca foi disputada, nunca chegou tão longe. A medalha de ouro ficou com o time da Alemanha, que venceu pela 7ª vez consecutiva. A prata também ficou com o time alemão, o bronze com o time britânico. O Brasil prometeu melhorar a posição na próxima disputa. E o tenista brasileiro de 18 anos venceu mais um jogo, desta vez no Challenger disputado em Phoenix, nos Estados Unidos. João Fonseca superou o jogador do Cazaquistão por 2 sets a 0 e acumulou mais um título nessa carreira meteórica.
Foi um jogo tenso e acirrado. Os dois atletas disputaram ponto a ponto com muita técnica e talento, mas Fonseca conseguiu chegar ao match point 3 vezes, até que o jogador do Cazaquistão, Alexander Bublik, fez o jogo se arrastar por mais um game e levou o set para o tie-break. O desempate foi dominado pelo brasileiro. No total, ele venceu 2-0. Com a vitória, Fonseca consagrou o 4º troféu da carreira e o 3º Challenger. Ele conquistou os outros em Lexington, Canberra e Buenos Aires. Fonseca faturou $38.420 com o jogo de ontem. O carioca, que já é o brasileiro mais jovem a conquistar um título da Associação de Tênis, vai ganhar 20 pontos no ranking da ATP e vai entrar para o hall dos 60 melhores do mundo. A cada jogo, João Fonseca se destaca e ganha mais espaço. O jovem é a grande promessa brasileira na categoria. O próximo jogo do carioca é o Masters 1000 em Miami, que vai acontecer entre os dias 19 e 30 de março. A data exata ainda não foi anunciada. E o Jornal Américas no Ar está terminando. A gente agradece a tua companhia e te espera novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite.